E aí pessoal, tudo bem com vocês? Professor Eurico aqui. Hoje a gente vai para a nossa parte 2, ainda continuando na unidade 2. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre cinemática. Vamos entender do que se trata a cinemática e principalmente entender essa aplicabilidade dela na biomecânica, ok? Então bora começar, pessoal. Bom, gente, se a gente for pensar em cinemática, é só entender que ela parte de alguns padrões, né, de forma ou de movimento, levando em consideração um tempo. Então, é um padrão de forma e movimento em relação ao tempo. Aqui vocês têm alguns exemplos, né, do que a gente consegue perceber de cinemática. Então, se vocês observarem aqui nesse primeiro exemplo à esquerda de vocês, né, onde tem esse macaquinho aqui, veja que aqui, né, nós temos alguns traços, né, em volta da perna dele. Esses traços aqui, cada um desses pontinhos aqui, ó, ligando esses traços, refere-se a uma articulação, tá? E ali, esses pontos sendo ligados pela articulação, eles são transferidos para aqui. Então, você está vendo o padrão de movimento que ele está tendo nessa pata traseira dele, dianteira aqui, ó. Veja que ele está mancando, né? Que ele tem um padrão onde você vê os ângulos aqui, né? Entre as articulações, então ângulos relativos, né? Só lembrar daquela aula lá que eu falei para vocês na unidade 1, diferença de ângulo absoluto para relativo. Então aqui você vê os ângulos relativos, por exemplo, do quadril, do joelho, do tornozelo, e como que está esse padrão de movimento dele nesse aspecto aí. Aqui já na figura da direita, a gente vê um chute, né, no karatê chamado maigeri, e aí a gente vê esse risco, né, em roxo aqui, ó, mostrando a forma do movimento, né, o padrão do movimento que se seguiu ali, tomando como referência um ponto que está lá no tornozelo dele, lá no pé, né? Então veja esse pontinho aqui, ó, lá no pé. Então o desenho que esse pontinho vai fazendo no espaço até atingir o seu alvo. Então isso daí é uma das análises cinemáticas que está sendo feita. Além disso, nós vemos aqui uma medida em metros por segundo. Metro por segundo, gente, é uma unidade de medida de velocidade, tá? Então, nesse caso aí poderia ser quilômetros por hora, ou o mais usual é metros por segundo, tá bom? Se você quer pegar uma velocidade que está em quilômetros por hora e passar para metros por segundo, basta você dividir por 3,6, tá? E o oposto é a mesma coisa, de metros por segundo para quilômetros por hora, multiplica por 3,6 aproximadamente, tá? Então veja que aqui está analisando, ó, olha a velocidade, né, desse movimento à medida que ele vai acontecendo até chegar no seu ponto final, ó, de 10,4,2, né, 10, tanto até 4,2 metros por segundo. E veja que aqui a gente tem algumas medidas em graus, tá? Grau, gente, é uma medida, nesse caso aqui, para ângulos relativos. Então aqui você está vendo o ângulo relativo do joelho e aqui você está vendo o ângulo relativo do quadril. E veja como esses ângulos vão mudando à medida que o chute vai acontecendo, ó. Veja aqui, ó, na hora que ele chega nessa posição do joelho, ó, 48 graus de flexão. Então ele está bem encolhidinho ali. E depois lá na frente ele estende praticamente o joelho. Então vai para cento e tantos graus de flexão, ângulo relativo. Então, com base nisso daqui, a gente já começa a perceber que a cinemática, ela avalia padrões, né, ou formas de movimento em um determinado tempo, ou em relação ao tempo, mas então avaliando esses padrões de velocidade, padrões de aceleração e padrões de deslocamento. Então essas daí são as principais variáveis que nós vamos observar, sendo que o deslocamento aí, nesse caso, pode ser uma medida de ângulo ali no caso, né, padrões angulares, ou também pode ser linear, né, se a gente estivesse medindo um movimento linear, por exemplo, retilíneo. Então, a cinemática, ela se difere
substancialmente da cinética nesses aspectos. A cinemática avalia isso, padrões de movimento em determinado tempo, ou seja, levando em consideração velocidade e aceleração. Já a cinética vai estudar as forças que estão atuando sobre o corpo. Então, cinética estuda força, cinemática estuda padrão ou forma de movimento em determinado tempo, tá bom? E aí agora a gente vai tentar tratar um pouquinho de cada uma dessas variáveis analisadas aí pela cinemática. Bom, inicialmente a gente tem que tentar distinguir um pouquinho, né, alguns termos que no cotidiano eles são um pouquinho diferentes do que de fato eles representam na física, ou no caso aqui na biomecânica, tá? Quando eu falo de distância, se eu estiver falando em cinética linear, a distância vai ser todo o caminho percorrido, né, durante uma trajetória. Então vocês observaram aí, né, a trajetória feita ali pelo aquele jogador de hóquei ali no gelo, ele foi patinando e ele fez toda aquela trajetória até chegar naquele ponto final. Então se eu pegasse essa linha tracejada aqui todinha e medisse, né, daqui, e aí ele percorreu isso daqui até aqui, voltou, fez essa curva, voltou, veio aqui e tal, até chegar aqui. Se eu medisse cada um desses intervalos aqui, vamos supor que isso daqui sejam metros, tá? Então eu teria qual foi o deslocamento que ele teve até o final aqui. Então, cada um desses tracinhos que eu coloquei ali, digamos que seja 1 metro, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e alguma coisa, tá? Lógico que aqui eu estou fazendo de forma bastante aproximada, mas só para vocês entenderem. Então, a distância, ela é uma grandeza escalar, ou seja, ela leva em consideração toda essa trajetória que foi feita até o final, tá? Isso seria o termo distância. Porém, existe o termo deslocamento, e o deslocamento ele é bem diferente da distância. O deslocamento é como se esse jogador aqui, ó, ele tivesse feito toda a trajetória em linha reta. Então eu pego o ponto inicial, então veja aqui ó, o início e aqui o início, o mesmo ponto que ele partiu, e depois eu pego o final e o final, o mesmo ponto em que ele chegou, só que eu ligo esses dois pontos em uma linha reta, tá? Então isso seria o deslocamento. E aí vocês vão ver que esse deslocamento aqui, ó, ele vai ser muito menor do que a distância, tá? Então o deslocamento ele é vetorial. Vetorial, então lembrando vocês, a gente vai ter uma unidade específica para falar sobre vetores, tá? Mas o vetor nada mais é do que isso daqui, ó, um segmento de reta orientado, ou seja, é uma seta, tá bom? A gente viu na aula passada um pouquinho falando dos vetores lá no diagrama do corpo livre, né? Então aqui, por exemplo, esse vetor é um vetor que está representando o deslocamento dele. Então lembre-se que o deslocamento ele parte de um ponto inicial ao ponto final, traçando-se uma linha reta. E toda linha reta é a menor distância que há entre dois pontos, tá bom? Então, primeira diferença importante é isso daí. Vou trazer vocês agora para um pensamento aqui, digamos assim, tá? Então, todos vocês conhecem o atletismo. Então, eu vou tentar fazer aqui, ó, mais ou menos uma pista de atletismo, tá? Imagina que essa daqui seja uma pista de atletismo, tá bom? E aí, digamos que o início da pista da corrida seja aqui. Vocês sabem que uma pista oficial de atletismo tem 400 metros, tá? E aí, pessoal, lembrando, distância e deslocamento, as unidades de medida geralmente são metros, centímetros, quilômetros, mas o mais usual são metros, tá bom? Bom, então a gente sabe que uma pista de atletismo ali tem 400 metros. Digamos que um corredor, ele completou 1,5 voltas na pista de atletismo, tá? Então ele saiu daqui, percorreu uma volta completa, 400 metros, e metade da outra volta, digamos que ele chegou aqui, ó, tá?
Ou seja, se é metade, metade de 400 é 200. Então, se você fosse medir a distância percorrida dele, seria o quê? Os 400 metros mais os 200 metros que ele percorreu, dando um total de 600 metros. Esses 600 metros aí, gente, é a distância que ele percorreu. Agora, qual foi o deslocamento que ele teve? Bom, se eu me lembrar, deslocamento é o quê? É o ponto inicial até o ponto final, eu faço uma linha reta. Então, se você quiser saber qual foi esse deslocamento, você teria que fazer isso daqui, ó. Esse daqui foi o deslocamento. Você mediria isso daqui e aí você vai saber qual foi o deslocamento que esse atleta teve na pista de atletismo, tá? Por quê? Porque ele começou aqui no ponto 1 e ele parou aqui no ponto 2, tá bom? Então, para que isso fique claro aí na cabeça de vocês. E aí vou vou propor, né, um pensamento aqui para vocês e aí vocês vão analisar e depois, né, em uma aula síncrona qualquer, vocês vão me responder. Se esse corredor, tá? Ele partiu do mesmo ponto aqui, ponto 1, na pista de atletismo, e ele completou 2 voltas completas, eu quero que vocês pensem aí e me falem, primeiro, qual foi a distância percorrida e, segundo, qual foi o deslocamento percorrido aí por esse atleta. Pensem aí e depois vocês vão me responder lá nos comentários na página do YouTube, tá bom? Bom, dando sequência aí. Uma outra variável, tá, gente, importante que a gente tem é a cinemática linear em relação à posição. Faltou eu falar no slide anterior que é o seguinte, geralmente quando nós falamos de deslocamento, distância e agora posição, tudo que é para cima ou para a direita, nós dizemos que é positivo, então o deslocamento positivo, por exemplo. E tudo que é para baixo e para a esquerda, a gente diz que é um deslocamento negativo. Isso só em termos matemáticos, tá, gente? Para representação. Então, se tem menos na frente do número, não quer dizer que ele fez menos 200 metros. Quer dizer que esses menos 200 metros, esses 200 metros ou foi para baixo ou foi para a esquerda. Se é positivo, ou é para cima ou é para a direita, tá bom? Isso aqui é só em termos de matemática, na hora que a gente começar a fazer as contas, para vocês não se perderem. Mas muito bem, essas medidas de posição, então aqui a gente tem esse delta. Esse delta aqui, gente, que é esse triângulozinho aqui, ó, ele representa uma variação, tá? Variação, nesse caso ali, do deslocamento ou da distância. Geralmente, quando nós vamos fazer esse tipo de cálculo, nós levamos em consideração a distância ou deslocamento final, ou seja, o ponto que ele se encontra ao final, menos o ponto que ele iniciou. E essas variáveis, elas levam em consideração uma posição, um deslocamento horizontal e um deslocamento vertical. Então, esse exemplo que vocês estão vendo aqui, ó, imaginem, né, que vocês vão ter ali um corredor, tá? Um corredor, ele vai fazer uma corrida de rua, então o que vocês estão vendo aqui, né, são quadras, né? Imagina uma quadras, né, quarteirões ali, uma rua, e ele partindo aqui, ó, do ponto inicial ali de partida da corrida e aqui o ponto final ou a chegada dele ali na corrida. Lembrando que eu vou ter deslocamentos horizontais e deslocamentos verticais. Tudo que é horizontal nós chamamos de eixo X, tá? É horizontal. E tudo que é vertical nós chamamos de eixo Y, tá? Então quando a gente faz aquele gráfico, né? Eixo X, eixo Y, X horizontal, Y vertical. E aí vai entrar essa mesma lógica de deslocamento horizontal final menos inicial e depois deslocamento vertical final menos o inicial. Então, ó, o corredor saiu dali, fez todo aquele trajeto e chegou ali, tá? Digamos que a posição dele seja essa daqui, ó, tá? O que vocês estão vendo aqui, ó. PI é posição inicial, tá? Então, a posição inicial dele era 1,2
e a posição final dele é 7,7. Bom, nessa representação aqui, gente, o que está ali como o primeiro número, então aqui ó, o 1 e aqui o 7, nós chamamos isso de horizontal. E o que está depois aqui, ó, o 2, e o que está aqui também, o 7, nós chamamos de vertical, tá bom? Então, recapitulando, para ver análise de deslocamento, eu decomponho, né, em fatores horizontais e verticais. X é horizontal, Y é vertical, e sempre eu faço o 2 menos 1, ou seja, o final menos o inicial, ok? Bom, nessa representação que eu coloquei ali, 1,2 e 7,7, o 1, que é o primeiro número ali do parêntese, e o 7, que é o primeiro número no segundo parênteses, ou seja, da posição inicial à posição final, esse representa o fator horizontal. E o 2 e o 7, que são os segundos números ali, né, tanto do inicial quanto do final, são os componentes verticais. Bom, levando em consideração então o fator horizontal ali, né, se eu quiser saber qual foi o deslocamento horizontal, então eu tenho que ver o que foi horizontal ali. Inicial estava em 1, final está em 7. Pelo cálculo ali, eu tenho que fazer o quê? O deslocamento final, 7, menos o deslocamento inicial, 1. Isso me dá o valor 6, tá bom? Se eu for agora fazer o deslocamento vertical, então é o Y, né? E aí como é que é o Y? A mesma coisa, só que agora eu levo em consideração os números lá do final do parêntese. Então, o deslocamento vertical, 7 também, que é esse daqui, né? Mas no primeiro foi o quê, ó? 2. 7 menos 2, 5. Então, o deslocamento total dele ali, no caso, a distância, tudo que ele percorreu, foi 11, nesse caso aqui eu poderia chamar de 11 metros, tá? Se estivesse me interessando aí, e se isso aqui fosse em metros em vez de quilômetros, né? Eu não coloquei ali a unidade de medida. Mas então, só para vocês entenderem como funciona essa questão de deslocamentos, né, verticais e horizontais, a distância total percorrida, né, e essas posições, como que a gente faz esses cálculos ali, desmembrando em componente horizontal e componente vertical, tá legal? Bom, agora, se eu quiser saber o deslocamento dele, então ali vocês já viram como é que eu acho aquela distância, né? Então eu pego lá, posição, primeiro pego o horizontal, final menos inicial, depois eu pego o vertical, final menos inicial, somo esses dois, vai me dar todo o trajeto percorrido. Agora, se eu quiser levar em consideração só o deslocamento, qual foi o deslocamento deles? Aí eu vou levar em consideração aquela linha reta ali, ó. Então, o primeiro, vocês estão levando em consideração, ó, isso tudo que ele fez aqui, ó. E no segundo, eu vou levar em consideração só esse traçado aqui, ó, ligando o ponto inicial ao final. Como eu faço isso? Bastante simples. Basta eu fazer, né, o cálculo ali de variação de distância, eu tiro a raiz quadrada da soma dos dois ao quadrado. Como que é isso, Eurico? Vocês vão ver, quando a gente for falar de trigonometria, né, a gente vai falar de teorema de Pitágoras, né, trigonometria, essas coisas, aí vocês vão entender melhor. Mas só para vocês saberem, basta eu pegar o deslocamento horizontal e elevar ao quadrado. Então, 6 ao quadrado é 36. Somar com o deslocamento vertical ao quadrado. 5 ao quadrado é 25. Somar esses dois aqui, né? Então, aqui no caso, eu vou ter 3 e 2, ó, 5 e 6, 11, 6 e 61, né? Que isso daqui daria. E aí eu faço o quê? A raiz quadrada disso. Raiz quadrada de 61 é 7,81. Então, esse daqui foi o deslocamento. Não vamos esquecer, né? Se for quilômetros, eu vou colocar quilômetros ali. Se for metros, eu vou colocar metros, né? Em geral, a gente utiliza metros
para metros, né, para descrever isso daí, tá bom? Mas então só para vocês entenderem qual é a base de cálculo aqui, como que isso funciona. Fechou? Bom, pessoal, agora a gente ainda tem que entender um pouquinho na cinemática linear de outros dois conceitos que trata também, né, de grandezas escalares e vetoriais, que no cotidiano é a mesma coisa, né, mas aqui na biomecânica é um pouquinho diferente, que é rapidez e velocidade. Rapidez e velocidade, ao mesmo sentido que a gente faz a alusão ali de toda a trajetória percorrendo como distância, então toda a trajetória percorrida ali, ó, pelo atleta até chegar ao final, se eu quiser calcular aí, levando em consideração cada um desses momentos aí, eu estou falando de rapidez. Agora, se eu quero considerar apenas do ponto inicial ao ponto final, quanto que isso deu, eu estou falando de velocidade. Ou seja, rapidez é escalar, velocidade é vetorial, é linha reta, é ponto 1 até o ponto 2, tá? Em linha reta. Muito bem, então aqui a gente tem uma formulazinha que é velha conhecida de vocês, mas eu coloco aqui como eu descubro a velocidade, né? Então é basicamente você pegar a distância percorrida ou a variação dessa distância, né, do ponto 2 ao ponto 1, e dividir pela variação aí que a gente vai ter no tempo, tá? Então, do ponto 2 até o ponto 1. Isso pode ser representado dessa forma aqui, ó. Então, a gente tem a forma resumida aqui, né? Para vocês entenderem, tá? Então, é a distância sobre essa variação no tempo. Lembrando que distância você considera do final ao inicial, quanto que ele percorreu ali de deslocamento, e o tempo, né? Quanto tempo ele levou para percorrer toda essa trajetória aí, se eu estou falando de deslocamento, né? Velocidade vetorial, em linha reta, tá bom? Então, essa é a fórmula a ser utilizada quando eu estou calculando a velocidade de um corredor. Ou, né, não só de um corredor, né, de qualquer tipo de velocidade. Bom, além disso, pessoal, a gente tem um último fator importante que é a aceleração. Não falei no slide anterior também, esqueci, a unidade de medida de velocidade, gente, o mais usual é metros por segundo, tá bom? Qual foi a velocidade percorrida aí? Tantos metros por segundo, tá? O nosso sistema métrico usual, né, se você entrar lá no seu carro e olhar o velocímetro, vai estar em quilômetros por hora. Como que eu transformo quilômetros por hora para metros por segundo? É só você dividir por 3,6. Como que eu faço de metros por segundo para quilômetros por hora? Multiplico por 3,6. Basicamente isso, tá bom? Agora, a aceleração, a unidade de medida dela é metros por segundo ao quadrado. Por que tem esse ao quadrado? Que é quantos metros por segundo aumenta a cada segundo. Por isso que são metros por segundo ao quadrado. Então, toda medida de aceleração, vocês vão ter metros por segundo ao quadrado. Então, lembrando mais uma vez, por quê? Porque você vai ver o quanto a velocidade está aumentando a cada segundo. Então, inicialmente a minha velocidade era 0, estou partindo aqui, estou em repouso e comecei a correr. Velocidade inicial 0, né? Velocidade V1 igual a 0. Vamos supor que eu esteja com uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Isso quer dizer que a cada segundo eu estou aumentando a minha velocidade em 2 metros por segundo. Então, recapitulando para não ficar confuso. Aceleração, metros por segundo ao quadrado, significa que a cada segundo, quantos metros por segundo aumenta a minha velocidade. Então, se eu tenho uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, quer dizer que a cada segundo eu aumento a minha velocidade em 2 metros por segundo. Então, ponto 0, comecei a correr, minha velocidade 0.
Desculpa, né? Velocidade 1, a gente não utiliza velocidade 0 não. V1 é 0, V1 é inicial. Estou ali começando, vou começar a correr, pum, V1, 0. Vamos colocar agora V2. Se essa V2 for após 1 segundo, então eu tenho 2 metros por segundo. E daqui a mais 1 segundo, ela vai estar quanto? 4 metros por segundo. E daqui a mais 1 segundo, ela vai estar quanto? 6 metros por segundo. Por quê? Porque lembra que a aceleração está em 2 metros por segundo ao quadrado? Está falando então que a cada segundo ela está aumentando 2 metros por segundo. Então na V1 é 0, na V2, logo após 1 segundo, 2 metros por segundo. Na V3, né, que é 2 segundos após, 4 metros por segundo. Na V4, que são 6 segundos após, 8 metros por segundo, e assim vai, né? Desculpa, 6 metros por segundo, né? E assim vai. Tá? Ou seja, ela está aumentando de 2 metros por segundo a cada segundo. E a aceleração, então, ela tem uma particularidade também que ela pode ser positiva ou negativa. Aceleração negativa, no nosso cotidiano, vulgarmente, ela é conhecida como desaceleração. Ela está falando que o objeto está perdendo velocidade à medida que progride. E a aceleração, a positiva, ela é chamada à medida que o objeto está ganhando velocidade. Então, no exemplo aí, o taco de beisebol bateu ali na bola e a bolinha foi aumentando a velocidade. Lembra, né? Está indo para a direita ou para cima, está aumentando a velocidade, está aumentando a aceleração ali no caso. Se ele estiver ao contrário, digamos que uma batida ali no taco de golfe, né, e tal, e aí a bolinha vai percorrendo e aí vai parando, até chegar ali perto do buraco, né, para ela cair. Então, nesse caso ali, ela está diminuindo a velocidade dela, tá? Então, neste caso aí, nós temos uma aceleração negativa. A gente tem que levar isso em consideração quando a gente for fazer esses cálculos. O cálculo para aceleração, né, velocidade final menos a velocidade inicial sobre essa variação de tempo, tá? Então, é ΔV sobre ΔT, variação de velocidade sobre variação de tempo. Lembrando que se é velocidade final menos velocidade inicial, se o objeto está ganhando velocidade, digamos então aqui, ó, né, nesse exemplo que eu dei ali do taco de beisebol, né, batendo na bolinha, aquele ali de cima, tá? Digamos que aqui, ó, na hora que ela saiu, na V1, o taco foi e pá, bateu na bola. No momento que ele bateu na bola aqui, ó, que ela vai mudar de direção, a velocidade dela é 0. E digamos que na hora que ela chegou aqui, ó, ela estava com 6 metros por segundo, tá? Então eu já tenho lá, ó, a V2 aqui, 6 metros por segundo, e a V1 foi 0. E digamos que ele fez isso daí em 2 segundos, tá? Então 6 menos 0 é 6, dividido por 2 é igual a 3, ou seja, 3 metros por segundo ao quadrado. Lembra que eu falei para vocês que 3 metros por segundo ao quadrado quer dizer que está aumentando 3 metros por segundo a cada segundo? Não foram 2 segundos? Então comecei com 0, passou 1 segundo, 3 metros por segundo. Passou mais 1 segundo, mais 3 metros por segundo, ou seja, 6 metros por segundo. Tá bom? Então essa é a velocidade. Então a aceleração aqui foi 3 metros por segundo ao quadrado. Agora imagina na situação abaixo. Digamos que você já está avaliando a bolinha em um momento em que ela já tinha saído da posição inicial e a velocidade inicial dela aqui, ó, depois que bateu o taco e ela já rolou, já ganhou velocidade, digamos que essa velocidade inicial dela aqui seja 10 metros por segundo. E aí ela foi rolando pela grama, foi rolando, foi parando, até chegar aqui na velocidade final, onde ela parou. Se ela parou, a velocidade final foi 0, tá bom? E digamos que ela demorou, para fazer isso daqui, ela demorou 5 segundos, tá?
Então é só eu lembrar ali de novo, ó. Na velocidade, deixa eu apagar ali para vocês não fazerem confusão. Na velocidade inicial, agora eu tenho o 10. Lembra que a velocidade inicial é A1. Na velocidade final, ela parou, é 0. E o ΔT continua, eu coloquei 5 segundos, 5 segundos, tá? Então aqui, 0 menos 10 dividido por 5. 0 menos 10 continua como menos 10, tá? 0 menos 10. Então 0 não é nada, tira aquele 0 de lá, menos 10. Muito bem, dividido por 5, vai ficar menos 2 metros por segundo ao quadrado. Se é menos 2, está falando que ela está diminuindo a velocidade dela até chegar àquele ponto, tá? Diminuindo em 2 metros por segundo, ó, diminuindo 2 metros por segundo a cada segundo, até ela parar. Então é só a gente pensar, ela não começou com 10, começou, daqui 1 segundo vai estar 8, 2 segundos vai estar 6, 3 segundos vai estar 4 segundos vai estar 2, 5 segundos vai estar 0, parou, tá bom? Então essa é a medida de aceleração. Então é importante que vocês guardem essas fórmulas aqui, né? Guardem esse conteúdo aí, para que vocês consigam aplicar isso aí agora na hora que a gente for entrar nos exercícios. Então, lembrando que agora nessa parte mais a física e a matemática presentes aqui na biomecânica, é importante agora que vocês comecem a dar uma estudada com mais cuidado, revejam alguns conceitos elementares da matemática, por exemplo, né, para não se confundirem ali na hora de fazerem as contas, e eu vou deixar uma série de exercícios, né, para vocês irem testando aí o conhecimento de vocês à medida que vocês forem fazendo ali, né, e aprendendo esse conteúdo, tá bom? Então, a minha proposta agora de revisão para vocês, né, desse conteúdo aqui, vai ser basicamente isso. Eu vou deixar uma série de exercícios, né, para que vocês façam, tá? Então, vou dar algumas propostas de exercícios que envolvam deslocamento, distância, velocidade, aceleração, né? Vou levar em consideração esses aspectos aí e alguns exercícios para que vocês testem, calculem e tal, tá? E vou deixar isso lá prontinho no SIGA para que vocês façam e tentem fazer essas resoluções. Vale a pena também, né, dar uma voltada, procurar de repente em algum site na internet, alguns exercícios que eu posso fazer de velocidade, de aceleração, de deslocamento e tal, para que vocês vão gravando isso aí com mais clareza, tá bom, gente? Bom, esse conteúdo então agora a gente já entra de fato na biomecânica, né? Já começamos a operar, né, a aplicar, fazer aqueles cálculos ali que são muito próprios da biomecânica, tá? Então agora já deixamos de lado aí bastante coisa da anatomia, da cinesiologia. Aquilo lá vai ser bastante útil para a gente quando a gente for começar a aplicar isso aqui no corpo humano, né? Para a gente entender. Mas esses exemplos aqui iniciais é para a gente relembrar esses conceitos, né? Conseguir aplicar para depois a gente conseguir direcionar isso dali para o corpo humano, tá bom? Bom, lembrem-se, deixei lá o desafio para vocês no final dessa aula aí, deixem aí nos comentários de vocês qual é o resultado que eu falei lá da pista de atletismo, e se vocês ainda tiverem dúvidas, né, deixem aí também nos seus comentários, né, e coloca para mim aí se você gostou, se você não gostou da aula, se está tendo dificuldade, vamos avançando assim, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, obrigado pela atenção de todo mundo, valeu e até mais!